Apocalipse capítulo de número 3, diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Sardes, já falamos, o anjo da igreja é o pastor da igreja. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve. Quem escreve? Jesus. Jesus escrevendo ao pastor da igreja de Sardes, como as outras igrejas que nós já estudamos. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Os irmãos podem se assentar, pode continuar com a sua Bíblia aberta. Nós estaremos estudando a igreja de Sardes nesta noite. Irmãos, a cidade, vamos falar sobre a cidade de Sardes. A cidade de Sardes era uma cidade muito rica, era uma cidade riquíssima, a cidade de Sardes. E nós aprendemos, irmãos, também que a cidade de Sardes, nós aprendemos que a cidade de Sardes, ela possuía muitas indústrias de lã, e também muitas indústrias de tinturaria. E os estudiosos da Bíblia dizem que provavelmente a cidade de Sardes foi evangelizada pelo próprio apóstolo João, tá? A palavra Sardes significa aqueles que escaparam, ou remanescente. Esse é o significado da palavra Sardes. Amém, irmãos? A cidade de Sardes, ela ficava no cume de uma montanha. Mas como a cidade de Sardes, ela cresceu muito, então ela se estendeu para baixo daquela montanha. Então tem a Sardes antiga e a Sardes mais nova. A cidade de Sardes antiga, ela fica sobre uma montanha, e a cidade de Sardes mais nova, ela fica debaixo, porque não coube sobre aquela montanha muito grande. Então, só para os irmãos terem uma noção aí da cidade de Sardes. Irmãos, e quando Jesus se dirige à igreja de Sardes, ele diz, como em todas as outras cartas, ele diz ao anjo da igreja que está em Sardes, ou seja, ao pastor da igreja que está em Sardes, ao líder da igreja que está em Sardes. Então, irmãos, aqui Deus, ele nunca se dirige a uma liderança da igreja, ele nunca se dirige a alguém que faz parte da igreja. Irmãos, a palavra de Deus, ela é dirigida diretamente ao pastor da igreja, ao líder da igreja de Sardes e das outras que nós já estudamos anteriormente. Então, irmãos, o negócio é mais sério do que nós imaginamos, não é? Irmãos, Deus, ele vai cobrar do líder, ele vai cobrar do pastor da igreja aquilo que não foi ensinado, aquilo que foi omitido, aquilo que foi encoberto, será cobrado do líder da igreja, do pastor da igreja, daquele que estiver à frente da igreja.
Então, ao anjo da igreja de Sardes escreve: isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Irmãos, na Bíblia, o número 7 significa totalidade, significa o número completo. Então, quando Jesus se apresenta aqui como sendo aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, está falando que ele é pleno, ele é completo. O nosso Jesus, irmãos, ele não é pela metade, ou é ou não é. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é o advogado dos advogados, ele é o médico dos médicos, ele não é mais ou menos. Amém, irmãos? Ele possui sobre si a plenitude do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Então isso diz aquele que tem os 7 Espíritos, ou seja, possui a plenitude do Espírito Santo sobre si. E também isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. As 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. Lá atrás você viu também os 7 castiçais, que são as 7 igrejas, e as 7 estrelas são os 7 pastores da igreja. E aí, irmãos, continua: eu sei as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto. Irmãos, mais uma vez aparece aqui a expressão: eu sei as tuas obras. Irmãos amados, mais uma vez Jesus se apresenta aqui como aquele que é sabedor de todas as coisas. Jesus, ele conhece a igreja, ele sabe o que se passa com a igreja. Por exemplo, quando se fala em igreja presbiteriana, renovada, central, de Assis, Deus sabe o que se passa com a igreja presbiteriana, renovada, central de Assis. Ele conhece aqueles que são sinceros e aqueles que não são sinceros. Ele conhece aqueles que abraçaram a Ele de verdade e aqueles que não abraçaram a Ele de verdade. Ele conhece aqueles que vivem de aparência e aqueles que não vivem de aparência. Ele conhece aqueles que são fiéis no dízimo e nas ofertas e aqueles que não são fiéis no dízimo e na oferta. Irmãos, Ele tem o pleno conhecimento de todas as coisas. E é assim que Ele se apresentou à igreja aqui de Sardes, não é? Eu sei as tuas obras. Só, irmãos, que mediante o conhecimento de Jesus, mediante a onisciência de Jesus, a igreja de Sardes, ela foi reprovada. Olha o que Jesus diz aqui, ó: tens o nome de que vives, mas estás morta. Irmãos, mais uma vez Jesus fala que é uma igreja que vive de aparência. Era uma igreja que vivia, todo mundo olhava para a igreja de Sardes e tinha Sardes como uma excelente igreja. As pessoas olhavam para a igreja de Sardes e viam que a igreja de Sardes era uma igreja que trabalhava. O povo olhava para a igreja de Sardes e via que a igreja de Sardes era uma igreja operadora, era uma igreja trabalhadora, era uma igreja que fazia, era uma igreja que corria, mas irmãos, era tudo aparência, porque na realidade não tinha a unção e nem o poder do Espírito Santo. Então o que nós aprendemos com isso? Não adianta nada correr para lá, correr para cá, se não tiver a unção do Espírito Santo. Não adianta nada subir a esse púlpito para pregar o evangelho, se não tiver a unção do Espírito Santo. Não adianta nada subir a esse púlpito para louvar, para cantar, se não tiver a unção do Espírito Santo. Não adianta nada vir aqui na igreja e fazer um solo aqui na frente, se não tiver sobre si a unção do Espírito Santo.
Irmãos, não adianta nada eu querer ser uma coisa que eu não sou, ou eu aparentar ser uma coisa que eu não sou na realidade. Às vezes aqui dentro da igreja eu sou uma coisa, mas lá fora eu sou outra. É uma pessoa totalmente diferente. São duas pessoas envolvidas numa pessoa só. Então olha o que Jesus diz aqui, ó: tens o nome de que vives, mas estás morto. O povo olha para a igreja de Sardes e vê uma igreja trabalhadora, vê uma igreja fazendo a obra, mas irmãos, cadê a unção do Espírito Santo? Cadê o poder do Espírito Santo? Irmãos amados, cadê a manifestação do Espírito Santo? Não tinha em Sardes a manifestação do Espírito Santo, não tinha em Sardes a unção do Espírito Santo, não tinha em Sardes o poder do Espírito Santo. É por isso que Jesus chama a igreja de Sardes de uma igreja morta. Por quê, irmãos? O morto, ele não sente nada, ele não vê nada. O morto, você pode fazer o que quiser ali, que ele está morto. Irmãos, lá em Sardes tinha muita gente desse jeito, insensível à voz do Espírito Santo, insensível ao poder do Espírito Santo, insensível à manifestação do Espírito Santo. Irmãos, são aqueles crentes que vivem do passado, vivem apenas das lembranças, vivem apenas nas cinzas. Irmãos, são as igrejas que perderam o verdadeiro sentido da sua existência, mais parecem um cadáver do que um corpo ativo e trabalhador na presença de Deus. Então, irmãos, nós precisamos da unção do Espírito Santo, precisamos do poder do Espírito Santo. Deus, irmãos, Ele não está atrás de palavras bonitas que comovem as pessoas. Deus, Ele não está atrás de gestos bonitos que comovem o coração das pessoas. Deus, Ele não está atrás de palavreados difíceis que a pessoa tem que vir na igreja com um dicionário, porque dependendo da palavra que o pastor fala aqui na frente, ninguém sabe o que é. O camarada, ele tem que ficar com a Bíblia e também um dicionário da língua portuguesa do lado, porque muitas palavras que o pastor fala, a pessoa não sabe o que significa. Irmãos, não adianta nada aí disso. Irmãos, Deus quer pregações ungidas, fervorosas e cheias do seu Espírito. Deus, Ele quer um coral cheio do Espírito Santo, um coral ungido pelo Espírito Santo. Deus, Ele quer ministérios de louvor envolvidos no Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, comprometidos de verdade com Jesus. Irmãos, Jesus, Ele quer um ministério Shekinah, cheio do Espírito, um ministério de varões, cheio do Espírito, um ministério de jovens, cheio do Espírito, um ministério de casais, cheio do Espírito, diáconos, cheios do Espírito, presbíteros, cheios do Espírito. É isso que Deus quer, irmãos. Deus não quer de nós uma Sardes. Deus não quer ver em nós uma igreja morta, uma igreja que só vive de cinzas. Deus quer uma igreja viva, uma igreja ativa, uma igreja abençoada, uma igreja que vive na presença dEle. É isso que Ele quer de cada um de nós. Amém, irmãos? Então Jesus disse aqui, ó, que coisa interessante: eu sei as tuas obras, que tens o nome de que vives, mas estás morto. Jesus conhece a real situação de cada igreja, irmãos, e dentro da igreja de Sardes habitava a imoralidade e habitava a frieza espiritual também. Por isso Deus, ou Jesus, né, Ele chama a igreja de Sardes de uma igreja morta. Não é isso que Ele quer de cada um de nós. Irmãos, uma outra coisa interessante: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. A igreja de Sardes havia se esquecido
daquilo que havia recebido e ouvido. Para os irmãos entenderem melhor, a igreja de Sardes havia esquecido do seu começo. A igreja de Sardes havia se esquecido daquilo que João ou outros apóstolos pregaram lá no ato da criação daquela determinada igreja. Irmãos, a igreja de Sardes havia abandonado aquela fé que antes possuía. A igreja de Sardes havia se esquecido do verdadeiro fundamento da fé, que é Jesus, o único e suficiente Salvador, Jesus, o único que morreu na cruz para salvar a sua igreja. Irmãos, era o fundamento que foi pregado naquela igreja, mas aquela igreja havia se esquecido disso. A igreja de Sardes havia se esquecido da sua base, da sua estrutura, e agora vivia apenas de aparência espiritual. Irmãos, lá em Hebreus nos diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, sem fé a gente agrada o pastor, sem fé a gente agrada o cônjuge, sem fé a gente agrada o vizinho. Irmãos, sem fé a gente agrada a muita coisa, menos a Deus. Para a gente agradar a Deus, a gente tem que ter fé. Pergunta para o irmão do seu lado aí se ele tem fé. Pergunta para ele aí se ele tem fé. Tem, irmão? Tem que ter fé. Irmãos, a nossa fé precisa estar baseada em Jesus, não é em pessoas e nem em objetos. A nossa fé precisa estar baseada em Jesus, que é o único Salvador da humanidade, é o único que morreu lá na cruz para nos salvar, e é o único que um dia vai voltar para arrebatar a sua igreja. Irmãos, a nossa fé se baseia na palavra de Deus, aleluia. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Irmãos, a nossa fé se baseia em tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Sardes havia se esquecido. O versículo aqui diz, né? O versículo aqui diz: ser vigilante. Deixa eu ver aqui, não, versículo 3, né, que eu li. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Então, ou seja, lembrem-se do passado, lembrem-se daquilo que foi ensinado para vocês, se levantem de novo, tomem uma posição na minha presença. Irmãos, essa foi a palavra dirigida à igreja de Sardes. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Irmãos, o arrependimento é a porta para a manifestação do poder de Deus. Sem arrependimento não há perdão de pecados. Sem arrependimento não existe uma vida firmada na presença do Senhor. Irmãos amados, sem arrependimento a igreja continua oca, continua vazia, continua do mesmo jeito. Irmãos, isso aqui é interessante. Nós precisamos produzir fruto. Lá em Lucas capítulo 13, versículos 6, 7, 9, fala sobre a história do agricultor que tinha uma figueira, e toda vez que ele ia atrás da figueira, a figueira não dava fruto, aquela figueira não produzia fruto. Então mandou-se que fosse cortada. Aí o dono da figueira disse: não, vamos deixar essa figueira mais um ano, mais um pouquinho, quem sabe ela vá produzir fruto dessa vez. Então, irmãos, a Bíblia nos ensina que aquele que não produz fruto, ele é cortado. Então nós precisamos produzir frutos, amém, irmãos? Ganhar almas para o reino de Deus. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. Nós não podemos nos esquecer do evangelismo pessoal. Falar de Jesus para as pessoas, convidar as pessoas para virem para a igreja, trazerem as pessoas para a igreja.
Irmãos, nós não podemos nos esquecer disso. Irmãos, nós precisamos trabalhar, nós precisamos ser bênção, e é isso que Deus quer de cada um de nós. Irmãos, vamos parar com a ausência do poder do Espírito Santo no nosso meio, que pode nos levar à morte. Ele distribui os dons, Ele vocaciona os santos, Ele consola, Ele conforta o fiel, Ele inspira o pregador, Ele nos conserva íntegros e irrepreensíveis na sua presença. É isso que Deus quer da sua igreja, é isso que Ele quer da sua igreja. Agora ele diz aqui, se vocês não vigiarem, quer dizer, Deus sempre dá uma oportunidade de arrependimento, seja para quem for. Irmãos, Ele sempre dá uma oportunidade de arrependimento. Ele diz aqui, lembre-se daquilo que vocês ouviram, lembrem-se da essência do Evangelho. Porque hoje, irmãos, o Evangelho está totalmente desvirtuado por aí, né? Nada tem problema mais, tudo é permitido, né? Hoje em dia não tem mais problema, não tem mais pecado. Tem muitos nicolaítas por aí, né? Pregando que o corpo é mau e não tem problema nenhum pecar, porque o corpo do homem já é mau mesmo. Deus não faz conta de nada. Tem muitos aí pregando essa doutrina. Tem muitos por aí pregando a doutrina de Jezabel, a imoralidade, a falta de espiritualidade. Irmãos, tem muitos por aí. Nós precisamos, irmãos, nos arrepender. Nós precisamos nos lembrar da base espiritual nossa. Nós precisamos nos lembrar de ler a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, dar valor à nossa base espiritual e abandonar aqueles pensamentos mesquinhos, aquele pensamento que nada tem problema, que nada faz mal, que Deus está com os olhos vendados para determinadas coisas que nós fazemos. Irmãos, Deus não está em uma das igrejas que nós estudamos aqui para trás, a igreja de Tiatira, né? Jesus se apresentou como aquele que tem os olhos de fogo, e Ele conhece todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ser vigilante, confirma o restante. Sempre tem um grupinho, né? Restante dentro da igreja. Ser vigilante, confirma o restante. A palavra de Deus aqui para o pastor daquela igreja foi essa: confirma o restante. Quer dizer, não é a igreja toda que está morta, não. Tem um grupinho aí dentro da igreja que está vivo. Tem um grupinho aí dentro da igreja que vive a minha palavra. Tem um grupinho que está aí dentro da igreja que se mantém santificado na minha presença. Tem um grupinho aí dentro da igreja comprometido comigo. E Jesus então fala assim para o pastor da igreja, né? Confirma o restante que estava para morrer. Quer dizer, ainda não morreu, continua vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, louvado seja Deus. Irmãos, aqui no nosso meio também tem um grupo vivo. Pode ter um grupo aí que não está mais nem aí. Pode ter algumas pessoas aí que acham que nada tem problema, é tudo normal. Mas ainda tem um grupo que vive a palavra de Deus. Ainda tem um grupo que jejua. Ainda tem um grupo que ora. Ainda tem um grupo comprometido com a palavra. Irmãos amados, olha que bênção maravilhosa. E a palavra de Deus, irmãos, ela fala sobre isso, que espaçoso é o caminho que leva para a perdição, e são muitos os que entram por esse caminho. Mas apertado é o caminho que leva para a salvação, e são poucos os que entram por ele. A Bíblia vai mais além ainda. Vai mais além ainda, quando ela diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Irmãos, o negócio não é brincadeira não.
o negócio é sério. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Irmãos, o negócio é sério. É a igreja morta, é a igreja de Sardes que precisa viver, é a igreja de Sardes que precisa se converter, é a igreja de Sardes que precisa se arrepender na presença de Deus. Irmãos, isso é muito importante para todos nós. Irmãos, a ausência do poder do Espírito Santo pode levar a igreja, a qualquer igreja local, à morte. Então nós precisamos tomar cuidado. Agora Jesus, ele se dirige à igreja de Sardes, dizendo aqui no versículo 2: sê vigilante. Jesus está dando aqui a receita para que eles voltassem a viver de novo. Jesus está falando: olha, eu vou passar para vocês aqui o que vocês devem fazer para vocês voltarem a ser uma igreja viva de novo. Jesus diz no versículo 2: sê vigilante. Irmãos, o que significa ser vigilante? Irmãos, é ser atento, estar atento. Isso é ser vigilante. Irmãos, é ser sóbrio. Irmãos, é evitar o descuido que nos leva ao cochilo e à apatia espiritual. Isso é ser vigilante. Então Jesus, ele fala para a igreja de Sardes aqui: olha, sejam vigilantes, ou seja, estejam atentos, para que vocês não morram como os demais já morreram. Tomem cuidado, estejam de olhos abertos. Irmãos, e é isso que Jesus está falando para nós nesta noite também. Mesmo que muitos estejam mortos, estejam vigilantes, tomando cuidado, estejam atentos, para que a morte espiritual não atinja vocês também. Jesus ainda continua no versículo 2: seja vigilante, confirma o restante, ou seja, consolida o resto, encoraja aqueles que estão prestes a cair, ou que já caíram e precisam se levantar. Consolida o resto, confirma o resto. Irmãos, firmar o fraco na fé, firmar o fraco, firmar o vacilante que escorrega. Irmãos, firmar aquele que já está caído, estender a mão e levantá-lo, é papel da igreja do Senhor Jesus. Irmãos, a gente sempre usa, pastor Rodrigo, pastor Leandro, a gente sempre usa aquela expressão, né? Quando o irmãozinho está caindo, a gente vai lá e dá uma rasteira nele para que ele caia de uma vez. Às vezes o irmãozinho está quase se afogando, a gente vai lá e põe a mão na cabeça dele e acaba de afundar ele para acabar de morrer. Irmãos, não é isso que Jesus está dizendo para a igreja de Sardes, não. Jesus está dizendo: consolida aquele que está fraco, fortaleçam aquele que está fraco, levantem aquele que está prestes a cair, levantem aquele que já caiu. Irmãos, esse é o papel da igreja. O irmãozinho está fraco, vai lá e levanta. O irmãozinho está quase caindo, vai lá e estenda as mãos para que ele se levante de novo. Irmãos, esse é o papel da igreja, e Sardes não fazia isso, irmãos. Outra coisa, versículo de número 3, a receita de Jesus para que Sardes voltasse a ser uma igreja viva: a vigilância, consolidar o resto, fortalecer o resto. E também o versículo 3 diz assim: lembra-te. Irmãos, quando nós nos recordamos de tudo aquilo que Deus já nos deu, irmãos, sabe o que acontece? A gente se fortalece na presença dEle. Eu sempre digo que nós temos a memória muito fraca. A gente se esquece muito fácil daquilo que Deus fez, Pedro. A gente se esquece, irmão Albertino, muito fácil daquilo que Jesus já fez na nossa vida.
Irmãos, quando Jesus fala para a igreja de Sardes aqui, lembra-te, quer dizer, se lembrem dos livramentos, se lembrem da concretização dos sonhos, se lembrem das orações respondidas, se lembrem dos livramentos, se lembrem dessas coisas, e quando vocês agirem dessa maneira, vocês vão trilhar pelo caminho da vitória. Irmãos, foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro negou Jesus, mas quando o galo cantou pela terceira vez, aliás, quando o galo cantou, Pedro havia negado Jesus 3 vezes, quando o galo cantou, ele se arrependeu e chorou amargamente. Irmãos, é isso que nós precisamos fazer também, nos arrepender e chorar amargamente na presença de Deus. Nós precisamos nos lembrar de tudo aquilo que Jesus já fez na nossa vida, quantas coisas, e às vezes por causa de uma coisinha tão pequena, insignificante, a gente morre na nossa vida espiritual. Às vezes nós vivemos debaixo das bênçãos 50 anos, e no 51º ano, por causa de uma coisinha tão insignificante, a gente se desvia dos caminhos de Deus. Lembra-te, a outra receita, guarda, irmãos, essa quarta etapa aqui, se entende como uma tomada de decisão. Existem certos momentos que nós precisamos tomar uma decisão. Não adianta nada a gente saber que um determinado remédio é bom para uma determinada enfermidade, mas não tomar o remédio. Não adianta nada. Ah, eu sei que aquele remédio lá é ótimo para curar a dor da minha perna, só que não toma o remédio, não adianta nada. Então, irmão, Jesus está dizendo aqui, olha, para que vocês vivam, para que vocês continuem sendo uma igreja abençoada, uma igreja vitoriosa, é necessário se arrepender, é necessário se levantar, é necessário fazer um monte de coisa. E agora, guarda, ou seja, não apenas se lembrem, mas vocês guardem aquilo que vocês aprenderam, ou seja, tomem uma posição diante do Senhor. E tem muita gente nessa noite precisando tomar uma posição. Tem muita gente que está me assistindo pelo Facebook. Tem muita gente que está me assistindo pelo YouTube agora. Tem muita gente que está me ouvindo agora pela Rádio Cultura de Assis. Ainda está no ar. Irmãos, tem muita gente precisando tomar uma posição diante de Deus. Não adianta nada reconhecer que está fraco, mas não fazer nada. Não adianta nada reconhecer que está caído, mas não se levantar. Não adianta nada reconhecer que está sendo infiel, mas não tomar uma posição de fidelidade. Não adianta nada. Não adianta nada saber que precisa pregar o evangelho, mas não pregar. Não adianta nada saber que precisa evangelizar e não evangelizar. Não adianta nada. Nós precisamos tomar uma decisão. Repita comigo: precisamos tomar uma decisão, uma posição diante de Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós. Irmãos, e para finalizar essa palavra, eu gostaria de ir mais lá para o finalzinho, né? E lá para o finalzinho, olha o que diz aqui, ó. Versículo 4 fala sobre o remanescente. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Tem aqueles que já caíram, já morreram, já viraram cinzas, mas tem aqueles que não contaminaram as suas vestes. E comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Versículo 5: o que vencer será vestido de vestes brancas. Irmãos, o que significa esse negócio aqui
de vestes brancas está falando sobre a dignidade, está falando sobre a honra, está falando sobre o respeito na presença de Deus. Aqueles que não se contaminaram, eles receberão uma veste branca, ou seja, o branco de autoridade, dignidade, honra e respeito, que nós ganharemos ou receberemos na vinda do Senhor Jesus Cristo. A outra recompensa para os vencedores: e ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Quer dizer que o nome havia sido escrito, mas se cair no pecado, se deixar se contaminar, deixar de fazer, orar, jejuar, ler a Bíblia, vir na igreja, deixar de fazer um monte de coisa, o nome será riscado do livro da vida. Então Jesus está falando aqui o quê? Que aquele que permanecer fiel, não riscarei o seu nome do livro da vida. Não riscarei o seu nome, só terão seus nomes apagados do livro, do registro mais importante do mundo, os cristãos que forem fiéis até a morte. Apocalipse capítulo 2 e versículo 10: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a outra recompensa, além de receber vestes brancas, além de não ser riscado o nome do livro da vida, Jesus o confessará diante do Pai e diante dos anjos. Olha o que diz a Bíblia aqui, versículo de número 5: e confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos. Irmãos, o que significa isso? Confessarei o seu nome diante do Pai e dos anjos. O que significa isso? Naquele dia, no último dia, no arrebatamento da igreja, irmãos, o verdadeiro fiel, o verdadeiro cristão, ele terá a maior honraria, quando Jesus, o general dos exércitos celestiais, ele apresentará os seus valentes a Deus, soberano e eterno, para que sejam condecorados e reconhecidos. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Pode aplaudir, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a Bíblia Sagrada diz aqui: e o confessarei diante do meu Pai e diante dos anjos, quer dizer que nós seremos condecorados, seremos apresentados a Deus, diante do próprio Deus e diante dos anjos. Ou seja, Jesus vai dizer assim: olha Pai, olha Espírito Santo, ó anjos, este aqui é um servo meu, esta aqui é uma serva minha, que foi fiel até a morte. Vamos condecorá-la, vamos colocar sobre a cabeça dela, ou sobre a cabeça dele, a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, vamos aprender com a igreja de Sardes desta noite, e o final é o mesmo. Quem tem ouvidos, quantos aqui tem ouvidos? Levanta a mão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, não vamos morrer, não vamos deixar morrer aquilo que Deus colocou no nosso coração. Não vamos deixar o diabo tirar aquilo que Jesus colocou, aquilo que Jesus fez. Não vamos deixar virar cinza aquilo que Deus quer que nós sejamos na presença dEle. Deus quer nos abençoar, Ele quer fazer de nós uma igreja viva, não uma igreja morta, uma igreja cheia de unção. Deus quer uma igreja cheia do seu Espírito. Amém?